Uma garota pobre usou o vidro do carro como espelho para ajeitar o sutiã, e o milionário, ao vê-la, se apaixonou à primeira vista. Antes de a história começar, deixe um comentário abaixo de onde você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Alice Ferreira corria pelas ruas agarrada ao currículo amassado em uma das mãos, o coração disparado como um carro de Fórmula 1. Estava atrasada para a entrevista mais importante da vida dela. Se eu perder essa entrevista, vou ter que vender meus rins. E o pior, nem sei quanto vale um rim usado, ela resmungou sem fôlego, tropeçando pelo caminho. Mas lá estava ela, a poucos passos da empresa. Tudo o que precisava fazer era respirar fundo e parecer alguém cuja vida estava, pelo menos, um pouco em ordem. Foi então que ela viu um carro preto reluzente estacionado em frente ao prédio, vidros escuros e um reflexo perfeito. Ótimo, um espelho de primeira classe, ela murmurou, parando bem na frente do vidro do passageiro. Com movimentos rápidos, começou a ajeitar o sutiã dentro da blusa, torcendo o corpo como uma ginasta olímpica. Depois tirou o batom, aplicou com total concentração e sorriu para checar o resultado, se congelou. Um pedaço grande e verde de alface estava preso entre os dentes. Sério, ela resmungou, entrando em pânico. Tentou tirar o intruso com o dedo, fazendo uma cara digna de filme de comédia. E foi então que aconteceu, o zumbido suave do vidro descendo devagar. Alice congelou, com os dedos ainda na boca, os olhos arregalados. Dentro do carro, um homem absurdamente bonito a encarava, cabelo perfeito, terno impecável, e aquela expressão que dizia claramente o eu vi tudo, do início ao fim. Precisa de ajuda com isso, ou prefere um espelho profissional? Ele perguntou, a voz calma, levemente divertida. Alice piscou 2 vezes. Sua mente gritava ocorre. Suas pernas, por algum motivo, ficaram coladas ao chão. Ela limpou os dedos na calça, ergueu o queixo e respondeu, me avise se encontrar minha dignidade em algum lugar. Acho que a deixei caída no meio dessa humilhação. O homem riu. Só um pouquinho. Só o suficiente para os olhos dele brilharem. Ela corou até a alma. Bem, o vidro estava olhando para mim primeiro. Então você decidiu seduzir o vidro com batom e ajustes de sutiã. Foi um acidente, eu não costumo ajeitar o sutiã em carros aleatórios. Parece um caso de espelho quebrado, alface e o universo conspirando contra você. Ele apoiou o braço na moldura da janela. O universo é responsável por muita coisa, mas nesse caso, acho que foi só a alface. Alice bufou. Olha, eu preciso ir. Tenho uma entrevista de emprego. Uma séria. Uma que muda a minha vida. Bom, se você causar metade da impressão que causou aqui lá dentro, já pode pedir uma promoção direto. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Alice checou as horas, engasgou e gritou, estou atrasada. Antes de disparar em direção à entrada. E você, senhor dono do próprio carro, boa sorte com essa cara de astro de cinema. Ele fez uma pequena continência. Você consegue, senhorita emergência de sutiã. Ela desapareceu dentro do prédio como um furacão de blazer amassado e dignidade destroçada. No andar da entrevista, ela respirou fundo e tentou se recompor. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso caloroso. Pode entrar, senhorita Ferreira. O senhor Andrade já vai atendê-la. Certo, claro, ela sorriu, ainda meio zonza. Nunca estive tão emocionalmente estável na minha vida. Ela entrou na sala de conferência, moderna, toda de vidro, e se acomodou na beirada da cadeira, o coração ainda batendo como uma bateria de escola de samba. Então a porta se abriu. Alice se virou com um sorriso ensaiado, se congelou. Nicolas Andrade entrou como se estivesse desfilando em uma passarela de pura confiança, terno impecável, tablet na mão, e o mesmo sorriso provocador no canto dos lábios. Literalmente você, ela gritou, se levantando tão rápido que quase derrubou a cadeira. Ele a olhou, fingindo surpresa. Eu esperava outra pessoa? Você é o CEO? E você é a moça do batom e da alface. Eu quero desaparecer, Alice murmurou, cobrindo o rosto.
Relaxa, eu não julgo muito, ele se sentou suavemente. Fique à vontade. Mas se precisar ajeitar mais alguma coisa, me avise antes, só para eu não me assustar. Isso é um pesadelo. Eu devo estar sonhando, essa é a única explicação. Bem-vinda à sua entrevista, senhorita Ferreira. Não se preocupe, o que você fizer agora não vai ser mais estranho do que o que aconteceu lá fora. Alice se afundou na cadeira. É tarde demais para pular pela janela? Nicholas sorriu enquanto abria o currículo dela. Eu fecharia a janela antes de tentar. Você parece perigosa. Alice estava convencida de que o universo tinha um senso de humor questionável, se cruel. Ali estava ela, sentada na frente do homem mais bonito e elegante que agora era, oficialmente, seu novo chefe, depois de se humilhar publicamente bem na frente do carro dele. Nicholas Andrade folheou o currículo dela com os olhos semicerrados, como se analisasse cada linha em busca de sinais de insanidade. Então, Alice Ferreira. Graduação em Administração de Empresas, curso técnico em Marketing, experiência como assistente financeira em 2 lugares. Ele ergueu os olhos. E nenhuma menção a acrobacias na calçada ou performances de stand-up espontâneas através de vidro de carro. Alice sorriu nervosa. Ainda estou atualizando essa seção do currículo. Pensei em colocar o artista de rua como um bico, mas achei informal demais. Que pena, eu teria te contratado só por isso. Nicholas cruzou os braços, apoiado na mesa. Você já trabalhou com tecnologia antes? Sim, já. Liguei o micro-ondas ontem e funcionou. Tecnologia de ponta. Ele riu, balançando a cabeça de leve. Estamos começando bem. Agora me diga, por que você quer trabalhar aqui? Alice respirou fundo. Podia mudar para o modo entrevista séria agora, mas honestamente, não tinha muita dignidade sobrando para perder se essa já havia evaporado na calçada. Porque eu sou boa. Mesmo vindo de um lugar onde ninguém aposta em você. Mesmo sem diploma de faculdade renomada ou contatos em jantares chiques. Eu trabalho duro, eu não desisto, e se alguém me der uma chance, eu faço valer a pena. O sorriso de Nicholas sumiu por um instante. Ele olhou para Alice de um jeito diferente agora, não com diversão, mas como se tivesse ouvido mais do que esperava. Isso foi honesto e raro, ele disse. Eu também sei mentir, se você preferir. Sou ótima nisso. Alice se sentou mais ereta. Por exemplo, estou completamente calma agora e definitivamente não estou pensando em fugir por aquela janela ali. Nicholas soltou uma risada baixa. Eu gosto de gente que não se esconde atrás de respostas ensaiadas. Mas também gosto de testar limites. Alice franziu a testa. Testar limites? Ele girou a caneta entre os dedos, olhando para ela com um brilho brincalhão nos olhos. Por exemplo, se eu te dissesse que alguém nesta sala já tem uma opinião sobre você. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu perguntaria se essa opinião inclui um desastrada, tagarela pigo levemente traumatizada por alface E se eu te dissesse que inclui uma autêntica, imprevisível e estranhamente interessante? O coração de Alice deu um pulo, ou 2. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam, então respirou fundo, ajeitou o cabelo e disse, eu diria que essa pessoa tem gosto questionável, mas excelente julgamento. Nicholas sorriu por completo agora. Fechou o currículo devagar. Senhorita Ferreira, acho que vamos nos ver de novo muito em breve. Alice piscou, surpresa. Como assim? Já acabou? Já vi tudo o que precisava ver. Ele se levantou com elegância. E posso te garantir, você passou pela parte mais difícil dessa entrevista. Está contratada. Que parte? Ser eu mesma mesmo quando tudo dá errado? Alice o encarou, sem saber se ria, chorava ou fugia antes que ele mudasse de ideia. Bem, obrigada, Sr. Andrade. Só Nicholas, por enquanto. Ela concordou com a cabeça, ainda confusa, se levantando devagar. Ao sair da sala, ainda podia sentir o olhar dele em suas costas, não de julgamento, mas de interesse genuíno.
Quando a porta se fechou, Alice se encostou na parede do corredor, respirando fundo. A entrevista mais inesperada da história, sem dúvida. Mas talvez também a mais importante da vida dela. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Alice já estava acordada 10 minutos antes, olhando fixamente para o teto do quartinho alugado que dividia com a filha de uma senhora idosa que conversava com o gato como se ele fosse gente. Primeiro dia, ela pensou, e o coração acelerou. Tomou banho, prendeu o cabelo com um grampo torto e vestiu a única camisa branca sem manchas de molho. Passou as mãos pela calça social, tentando alisar os vincos profundos de ter ficado dobrada demais na gaveta. Olhou-se no espelho rachado do banheiro. Pronto. Você tem uma aparência funcional, disse a si mesma. E agora trabalha numa empresa de tecnologia chique. Olha só para você, Alice Ferreira, quase executiva. A caminho da empresa, foi empurrada 2 vezes no metrô e levou meio copo de café derramado na blusa, cortesia de um passageiro apressado. Tudo bem, ela pensou, é só café. Combina com meu humor. Na recepção da nova GenCorp, foi recebida por uma assistente simpática que a levou até o departamento onde começaria como assistente administrativa da equipe de desenvolvimento. O andar era moderno e elegante, com paredes de vidro, cadeiras ergonômicas e pessoas vestidas como se estivessem sempre a caminho de um evento importante. Alice entrou devagar, tentando parecer confiante, o crachá novo brilhando no pescoço. Oi, gente, eu sou a Alice. 3 cabeças se viraram. 2 sorrisos tímidos, um aceno educado. Então uma colega se aproximou, segurando uma xícara de chá. Alice Ferreira, né? Eu sou a Manuela. Bem-vinda à selva. Obrigada, só espero sobreviver à semana. Manuela riu. Com esse currículo e o incidente todo do vidro do carro, você já é uma lenda por aqui. Os olhos de Alice se arregalaram. Já? Como você? Manuela apontou para o lado. Alguém do 3º andar viu tudo refletido no vidro. Disseram que você estava passando batom, ajeitando o sutiã, e bem, você sabe o resto. A história se espalhou pela metade da empresa antes do almoço. Alice gemeu. Ótimo. Primeiro dia e já sou folclore corporativo. Ah, mas você é uma personagem cativante. Manuela piscou. Vem, deixa eu te mostrar sua mesa. A estação de trabalho de Alice ficava entre uma planta artificial e uma impressora barulhenta. Não era o andar do CEO, mas era o espacinho dela, e isso já era suficiente. Pouco tempo depois, Nicolas Andrade passou pelo corredor, blazer preto impecável, telefone no ouvido, passo decidido. Ele parou brevemente ao ver Alice. Cuidado com o café. E com a alface, também. Os olhos de Alice se arregalaram e ela engasgou com a água que estava bebendo. Manuela quase cuspiu o chá. Senhorita Alface, ela sussurrou, enquanto Nicolas desaparecia no corredor. Ah, por favor, não. Mas já era tarde. A notícia se espalhou como Wi-Fi, e antes do almoço um post-it foi grudado na mesa dela com o Senhorita Alface escrito, junto com um desenho de sutiã. Eu sabia que não devia ter saído da cama hoje, Alice resmungou, deixando a cabeça cair na mesa. Relaxa, Manuela disse, rindo. Todo mundo ganha um apelido mais cedo ou mais tarde. Você só foi mais eficiente. A tarde foi preenchida com treinamentos online e uma enxurrada de informações técnicas. Alice fez o possível para acompanhar, mesmo com o cérebro implorando por clemência a cada nova planilha. No fim do dia, ela estava preenchendo um relatório quando uma notificação de calendário apareceu na apresentação para investidores. Presença obrigatória. Local, Auditório B acompanhado por Vá Ferreira. Ela leu de novo, e de novo. Manuela, quem agendou isso? Deixa eu ver. Manuela clicou no computador. Foi o próprio Nicolas Andrade. Alice sentiu o estômago revirar. Eu, numa apresentação para investidores, no meu primeiro dia. Parece que ele tem fé em você. Ou quer me ver tropeçar no palco e viralizar no LinkedIn. No caminho para o auditório,
ela tentou se manter focada, respirar, fingir que não estava prestes a ser jogada aos tubarões. Nicholas estava esperando na entrada. Alice, pontual. Isso é raro por aqui. Oi. Então, você realmente quer que eu participe dessa apresentação com você? Gosto de surpresas. Você é bom nelas. Normalmente eu não faço apresentações, fico atrás comendo biscoito. Hoje você vai trocar os biscoitos pela frente do palco. Só acompanha, observa. Não precisa dizer nada, a menos que queira. Alice respirou fundo. Tá bom. Mas se eu desmaiar, espero um adicional de periculosidade. Entraram no auditório. Executivos e investidores lotavam a sala, todos vestidos como se tivessem saído de uma revista cara. Nicholas apresentou o projeto com confiança, mas em certo momento houve um silêncio incômodo depois de uma pergunta inesperada sobre como o público mais jovem responderia ao produto. Nicholas se virou para Alice. Alguma ideia? Alice congelou. Todos os olhos estavam nela. E talvez usando humor e situações da vida real no marketing. Mostrar que a tecnologia não é só para especialistas, mas também para pessoas que se sentem hackers só de usar um micro-ondas. Algumas risadas se espalharam pela sala. Alguém balançou a cabeça, outra pessoa comentou boa observação. Nicholas deu um sorriso sutil, como quem dizia o eu sabia. Ao saírem do auditório, ele comentou, parabéns, você sobreviveu ao seu primeiro dia. Por pouco, mas sobrevivi. E ainda ganhou um apelido que vai te assombrar para sempre. Talvez vire minha marca registrada. Alice riu, e pela primeira vez naquele dia, sentiu que realmente pertencia àquele lugar. Alice Ferreira acordou sentindo que o cérebro ainda estava no modo soneca. O corpo, porém, parecia já ter mudado para o modo de emergência, como se pressentisse que o dia à frente seria cheio de surpresas. Ela se sentou na cama, olhou o celular e soltou um suspiro dramático. Segundo dia de trabalho e eu ainda tenho emprego. Isso é um milagre ou um erro administrativo? Ela se levantou, escovou os dentes e vestiu sua melhor calça social, menos amassada, e uma blusa bege com botões levemente desalinhados, mas cheia de personalidade. Calçou o único par de saltos que ainda estava inteiro, prendeu o cabelo e passou um batom mais discreto. Sem alface, sem surpresas, sem desastres hoje, pensou. Vamos jogar um joguinho com quem só lê os comentários e digite o pixel nos comentários, só quem chegou até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Assim que chegou a nova GenCorp, a recepcionista a reconheceu com um sorriso e um aceno rápido. Alice respondeu com um aceno desajeitado e foi direto para o departamento. Manuela já estava lá, debruçada sobre uma planilha, mastigando uma barrinha de proteína como se fosse papelão. Sobreviveu à iniciação, senhorita Alface? Manuela perguntou sem tirar os olhos da tela. Por pouco, mas estou viva. Ótimo, porque tem uma reunião importante hoje. E aparentemente você foi chamada para participar de novo. Alice parou no meio do corredor. Você tá brincando. Não exatamente. Hoje é uma grande reunião de alinhamento com investidores e parceiros estratégicos. Do tipo em que todo mundo finge que sabe o que está fazendo e reza para não ser chamado. Os olhos de Alice se arregalaram. E fui escolhida? Por quê? Consta que o Nicholas gostou do seu jeito o pé no chão na última apresentação. Ele quer ver se você repete, mas com menos improviso e mais compostura. Eu nem sei o que é compostura antes das 10 da manhã. Então toma um café, se arruma, e finge que nasceu pronta. Alice tentou rir, mas o estômago já estava embrulhado. Foi até a cozinha do escritório, pegou um café e voltou à mesa, onde um e-mail a esperava, reunião executiva, 10 horas, 25º andar. Traje, confiança. Traje, confiança, ela murmurou. Dá para alugar por hora? 20 minutos antes da reunião, Alice foi ao banheiro para um retoque final. Ajeitou o cabelo, checou os dentes, sem verduras presas, graças a Deus, se respirou fundo.
Ao sair, os saltos batiam com confiança no piso brilhante, até que um estalo alto ecoou pelo corredor. Ela congelou. Olhou para baixo, para o pé direito. O salto tinha quebrado. Não estava levemente torto, nem rachado. Completamente quebrado, como se tivesse sido mastigado por um animal selvagem. Não, agora não, ela sussurrou, uma mão na parede, a outra na testa. Olhou ao redor procurando ajuda. Nada. O corredor estava vazio. Tentou andar apoiando a lateral do pé, mas parecia um pinguim bêbado. De volta ao banheiro, ela vasculhou seu estoque de emergência e achou um elástico de cabelo, uma moeda e fita adesiva. Deus, se isso funcionar, eu juro que nunca mais compro salto de brechó. Ela se agachou, tirou o salto quebrado, colou com fita, reforçou com o elástico e rezou para que parecesse intencional. O resultado, parecia que uma criança de 5 anos tinha embrulhado o sapato em papel higiênico. Mas pelo menos conseguia andar. 3 minutos atrasada, Alice entrou no elevador e apertou o botão do 25º andar. As portas começaram a fechar quando, como em um filme, uma mão surgiu para detê-las. Nicholas Andrade entrou, terno cinza escuro, camisa branca impecável, expressão séria, um leve perfume de café caro e sarcasmo embutido. Senhorita Ferreira, sempre pontual, adicionando seu próprio toque dramático à entrada, pelo visto. Alice forçou um sorriso. Estilo é tudo, Sr. Andrade. Ele olhou para o sapato dela, ergueu uma sobrancelha. Isso é fita adesiva? É criatividade e sobrevivência. 2 habilidades muito importantes no ambiente corporativo. Nicholas riu, balançando a cabeça. Você definitivamente não é do RH. E definitivamente não é deste planeta. O elevador subiu em silêncio por alguns segundos. A tensão era estranhamente leve, até divertida. Ao chegarem no andar, Nicholas se virou para ela antes de sair. Tenta não escorregar no palco. Investidores geralmente não gostam de acrobacias, a menos que eu faça em câmera lenta. Entraram na sala de reuniões, janelas do chão ao teto, vista panorâmica da cidade, mesa oval, água com gás e biscoitos diet. Alice sentou-se ao lado de Nicholas, tentando não deixar transparecer que a meia estava grudando na fita adesiva. A reunião começou, dados, gráficos, projeções de crescimento, discussões sobre inovação e metas. Alice tomava notas mesmo que metade dos termos soasse como um idioma estrangeiro. Então chegou a hora de apresentar um novo projeto focado em experiência do usuário. Nicholas se virou para ela. Alice, gostaria de compartilhar o que discutimos sobre a percepção do público. Ela não se lembrava de discussão nenhuma. Claramente era uma armação para uma resposta improvisada. Mas respirou fundo, se levantou, tomando cuidado para não fazer barulho com o sapato Frankenstein, e sorriu. Bem, o que percebemos é que as pessoas querem se sentir parte do processo. Querem algo fácil, intuitivo, mas também humano. Algo que não pareça feito só para quem fala computação em nuvem ou com naturalidade. Algumas risadas, alguns acenos de cabeça. Nossa ideia é criar uma interface mais leve, com linguagem simples e um design acolhedor, tipo um app que diz, está tudo bem, respira fundo e clica aqui. Os investidores riram. Um deles, de terno bege e cabelo prateado, comentou, finalmente alguém que fala nossa língua. Alice se sentou de volta, o coração acelerado. Nicholas apenas disse, excelente. Depois da reunião, enquanto todos saíam, ele se aproximou dela. Sabia que você roubou a cena? Espero que não tenha sido pelos meus sapatos. Isso também. Mas principalmente porque você fez todo mundo entender algo complexo de um jeito tão simples. É um domingo. O mesmo que me faz escolher café ruim e sapatos ainda piores. Nicholas a olhou por um momento mais longo que o necessário, a expressão quase suave. Você tem planos hoje à noite? Alice piscou, 2, 3 vezes. Isso é um convite? Profissional. A equipe executiva vai jantar com alguns parceiros. Achei que seria bom você vir. Mas antes, troque de sapatos. Ela riu. Contanto que eu não tropece no caminho,
tudo bem. Certo, só me avise se o cardápio for rodízio de sushi ou mais gráficos. Vou te mandar os detalhes por e-mail. E, Alice. Ela se virou. Obrigado por hoje. De verdade. Alice foi até o elevador com o sapato remendado e o coração batendo tão rápido quanto a fita que o mantinha inteiro, já se preocupando com o que vestir para um jantar tão elegante. Alice ficou parada no quarto, encarando o guarda-roupa como se fosse uma prova de múltipla escolha em que todas as respostas estavam erradas. Preto, porque emagrece. Liso, porque não chama atenção. Longo, porque esqueci de fazer depilação. Ela tirou o único vestido preto que ainda servia sem exigir um milagre ou um milagreiro, calçou uma sandália rasteira que já tinha dançado mais do que ela em todos os casamentos que já frequentou, e passou o batom com a precisão de quem desenha um mapa. O celular vibrou. Era o e-mail com os detalhes do jantar, restaurante francês, 20 horas, traje formal. Nota importante, sem fita adesiva, por favor. Tá bom, sem fita adesiva. Mas se meu sapato desmontar de novo, vou ter que segurar com uma oração. Na estação de metrô, Alice desceu a escada rolante com a graça de quem quase tropeça 2 vezes. Caminhou 3 quarteirões, desviando de uma poça, de uma senhora idosa com um carrinho de compras e de um skatista que quase a atropelou. Quando viu a fachada do restaurante, prendeu a respiração. Parecia ter saído direto de um filme francês, iluminação baixa, pessoas com casacos que custavam tanto quanto seu aluguel, e um garçom na porta com uma postura de quem tinha vencido um concurso. Boa noite, como posso ajudar? Ele perguntou, com um sotaque que só podia ter sido aperfeiçoado assistindo documentários. Sim, estou com o grupo do Nicolas Andrade. Alice tentou soar sofisticada, mas a mochila nas costas não estava ajudando. Convidada do Sr. Andrade? Convidada, não, e funcionária. Assalariada, eu juro. Só acompanho ele em reuniões, prometo. O garçom não reagiu, apenas assentiu e a levou até uma mesa no fundo. Alice ajeitou o vestido enquanto caminhava, tentando não tropeçar no carpete macio. E então ela ouviu. Nicolas, sozinho, sentado, vestindo um blazer perfeitamente ajustado, segurando uma taça de vinho, parecendo o tipo de pessoa que escolhe vinho só porque tem um nome francês chique. Cadê o resto da equipe? Ela perguntou, parada como se tivesse acabado de entrar numa pegadinha. Cancelaram de última hora. Todos. Coincidência notável, não é? Aham. Igualzinho quando você tropeça e cai direto nos braços do seu crush. Totalmente sem planejamento. Nicolas sorriu. Sente-se, Alice. É só um jantar de trabalho, com guardanapos de pano e um garçom que te julga em silêncio. Alice se sentou, ajeitando a cadeira, que parecia ter sido projetada por alguém que nunca tinha realmente sentado nela. Só um jantar de trabalho, num restaurante onde o cardápio não tem preços. Isso nunca termina bem. Relaxa, se algo for caro demais, a gente finge que está com gosto ruim. O garçom voltou com o cardápio. Boa noite, gostariam de beber alguma coisa? Água com gás e uma pitada de dignidade, por favor, Alice disse. Nicolas não conseguiu segurar o riso. Vinho tinto para mim, e para ela. Só água normal. A com gás me dá soluço e vergonha. O garçom saiu com uma expressão neutra. Alice pegou o cardápio e arregalou os olhos. Tudo em francês, letra miúda, tudo suspeito. O que é isso? Foi igrais de pato. E isso? Confit de pato. Pato de novo? Mas agora é confit? Não me pergunte como, mas basicamente o pato morre 2 vezes e ainda vira entrada e prato principal. Alguém precisa avisar esse pato que ele está se sacrificando demais. Eles riram. O garçom voltou. Alice apontou para o primeiro prato com um nome que conseguia pronunciar. Vou querer esse. O croque monsieur. Ah, um clássico. Um sanduíche francês, nome chique, mas é só pão e queijo. Perfeito, esse eu entendo. Com a comida servida, os dois começaram a comer,
tentando manter algum nível de compostura. Nicholas manuseava o garfo como um bisturi, Alice, mais como uma pá. Então, Nicholas, por que eu? Quer dizer, por que você me convida para esses jantares? Estou começando a me sentir uma espécie de experimento social. Você é diferente. Isso é código corporativo para estranha? Não, é minha forma educada de dizer que você faz coisas assim. Ele apontou para ela. Tipo derrubar seu guardanapo 3 vezes e tentar esconder com o pé. Alice corou. Sou prática, uso os pés como extensão dos braços. É evolução, não falta de jeito. E ainda assim impressionou uma sala cheia de investidores ontem. Achei que iam me expulsar pela janela. Quase te aplaudiram de pé. Provavelmente porque acharam que eu ia explodir se não aplaudissem. Ou porque você falou com eles como pessoas de verdade. E isso, bem, isso é algo que falta em muitas reuniões. Você tem um talento raro, gaguejar e disfarçar com piadas. Exatamente. Alice riu, limpando o canto da boca. E você? Sempre foi assim, esse CEO calmo, sofisticado, com cabelo saído de propaganda de shampoo chique? Ah, com certeza. Nasci de blazer, com um plano de negócios debaixo do braço. Mentiroso. Você parece que era o típico nerd na escola. Eu era o garoto que corrigia a professora. Uau, eu era a que colava do colega e ainda errava. Incrível como acabamos jantando juntos. Esse é o poder do networking. Ou do caos puro. O garçom trouxe à sobremesa uma criação de chocolate tão perfeita que Alice ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Isso é de verdade ou só pra foto? Só não aperte demais, se desmoronar podem te cobrar como se fosse um Picasso. Alice pegou a colher com a precisão de um cirurgião. Se desabar, eu digo que foi um terremoto emocional. Nicholas riu, e ela, um pouco tímida, sorriu de volta. O ambiente estava leve, confortável, quase como estar com um velho amigo. Um velho amigo que por acaso era absurdamente bonito, bem cuidado e rico, mas ainda assim um amigo. Quando saíram do restaurante, o ar da noite estava fresco. Alice estremeceu levemente com a brisa. Nicholas tirou o paletó e ofereceu, mas ela balançou a cabeça. Obrigada, mas provavelmente eu ia suar de pânico só de vestir isso. É só um paletó, não morde. Custa mais do que meu guarda-roupa inteiro, e eu tenho medo de coisas caras. Por quê? Porque coisas caras são frágeis. Tipo salto-agulha. Tipo corações apaixonados pelo chefe. Nicholas a olhou por um segundo mais longo que o normal, mas não disse nada. Apenas sorriu. Quer que eu chame um carro? Vou de metrô. A realidade espera. Posso te acompanhar até a estação. Só se você não reclamar do cheiro do metrô. Só se você não me deixar tocar nos corrimãos, aqueles têm mais DNA que um laboratório forense. Riram juntos e começaram a caminhar. A rua estava tranquila, iluminada por postes antigos e vitrines brilhantes. Do outro lado da calçada, passaram por uma vitrine com manequins ridículos. Um deles vestia casaco de pele com shortinho. O que é isso? Alice comentou. Moda pós-apocalíptica? Parece que o manequim brigou com as estações do ano. Chegaram à entrada do metrô. Alice parou e se virou para ele. Foi legal. Estranhamente legal. Foi o jantar mais estranho que eu tive esse ano. Você não sai muito? Só quando tenho companhia imprevisível, com bom senso de humor e talento para desastres. Então você gosta de perigo. Só do tipo que vem com risada no final. Alice desceu os primeiros degraus, depois se virou de novo. Nicholas. Sim. Se eu tropeçar na recepção amanhã, você me demite? Só se você fizer isso com estilo. Alice desceu as escadas com passos leves, sentindo algo diferente no ar. Não era o vento, não era o jantar. Era aquele tipo de sensação que deixa o coração mais leve que uma barriga cheia.
Alice acordou antes do despertador, e isso nunca era um bom sinal. Virou o rosto no travesseiro e se lembrou do e-mail da imobiliária que tinha recebido na noite anterior. O assunto dizia, e aviso final antes de ação judicial. Ela leu 3 vezes e continuou não gostando. Sua conta bancária estava tão vazia que o aplicativo travava sozinho. Tá bom, universo, eu entendi. Pode parar de me testar agora. Ela se levantou, vestiu uma calça jeans limpa e uma blusa preta, prendeu o cabelo do jeito mais prático possível. Encheu uma garrafa térmica com café, ou melhor, uma mistura de café e pura força de vontade, e saiu correndo porta afora. No metrô até São Paulo, sua mente estava em outro lugar. Na roleta, quase esqueceu de passar o cartão, e quando chegou ao escritório, foi até a mesa no piloto automático. Manuela acenou com um bagel na mão. Ei, senhorita Alface, dormiu bem? Dormir. O que é isso? Manuela sorriu de canto e apontou para a tela do computador. Você tem uma reunião com o Nicholas às 10. Alice assentiu e pensou, se ele me demitir, pelo menos economizo na passagem do metrô. Quando Alice entrou na sala de Nicholas, ele estava olhando alguns papéis, bebendo café sem açúcar, o que na opinião dela deveria ser crime. Bom dia, Alice, sente-se. Tenho algo para te mostrar. Ela se sentou, tentando não parecer preocupada demais. Estou ouvindo. Quero que você assuma um projeto especial. É algo que estava parado, mas tem muito potencial. Alice pegou a pasta que ele entregou. Leu as primeiras linhas, e havia números, gráficos e palavras que ela precisou ler 2 vezes. Isso é complexo. Mas você tem a abordagem certa. É direta, criativa, rápida e diferente. Alice o olhou, surpresa. Eu? Sério? Sim, você. Mas tem uma pegadinha. Vai tomar tempo extra. Você pode precisar ficar até mais tarde. Isso vem com pagamento extra? Nicholas assentiu. Vem. Você será compensada. Foi quando Alice sentiu uma pequena onda de alívio. Eu topo. Ela tentou esconder o alívio, mas Nicholas notou. Está tudo bem? Ele perguntou. Alice hesitou. Mais ou menos. Só umas coisas pessoais. Ele apenas disse, se precisar de algo, me avise. Ela concordou, saiu da sala dele e foi direto para o computador. Passou o resto do dia focada, esboçando ideias e escrevendo tão rápido que quase rasgou o papel. Enquanto isso, o celular vibrava sem parar com mensagens da imobiliária, você precisa resolver sua situação até amanhã. Ela leu, travou a tela e foi buscar água, mas a boca continuava seca. No fim do expediente, o escritório estava quase vazio. Manuela se aproximou com 2 chocolates na mão. Você ainda está aqui? Projeto novo? Estou seriamente considerando dormir aqui. Manuela colocou um chocolate na mesa dela. Pelo menos coma isso, ajuda a manter o humor em ordem. Alice riu. Obrigada, você é um anjo. Depois que Manuela saiu, Alice decidiu mostrar seu progresso a Nicholas. Levou os papéis até a sala dele, bateu e entrou. Montei um rascunho das minhas ideias, ainda está no início, mas... Deixa eu ver. Nicholas leu com atenção, fez alguns comentários curtos e balançou a cabeça. Isso é muito bom. Você entende as pessoas, e isso é mais raro do que se imagina. Alice forçou um sorriso, mas sua mente estava em outro lugar. Nicholas percebeu. Quer me contar o que está acontecendo? Alice suspirou, e então simplesmente falou, estou prestes a ser despejada. Tenho até amanhã para pagar o aluguel, mas meu salário não é suficiente. E, bem, é isso. Nicholas não pareceu surpreso. Simplesmente pegou uma pasta azul da gaveta. A empresa tem um programa de apoio para situações assim. É discreto e temporário. Não é caridade, é ajuda para pessoas que trabalham duro. Alice segurou a pasta como se pesasse 1 tonelada. Não sei se posso aceitar.
Por que não? Porque dói. Parece que estou falhando. Aceitar ajuda não é falhar. É só viver com um pouco menos de peso nos ombros. Silêncio. Ela fechou a pasta. Posso pensar sobre isso? Claro, mas pense com calma. Naquela noite, Alice chegou em casa com os pés doloridos e a cabeça girando. Abriu a pasta, leu tudo e percebeu que poderia cobrir o aluguel e algumas contas pequenas. Não era permanente, apenas um respiro. Tá bom, vou aceitar o respiro. No dia seguinte, ela chegou cedo. Foi direto para a sala de Nicholas, pasta em mãos. Bom dia. Bom dia. Pensei sobre isso, e aceito. Nicholas assentiu. Vai ficar tudo bem. Obrigado. Agora volte ao trabalho, temos um prazo apertado. Alice sorriu e saiu. Os passos dela ficaram mais leves, e pela primeira vez naquela semana, ela não se sentiu tão sozinha quanto pensava. Na segunda-feira, Alice chegou ao trabalho cheia de ideias e uma pequena sensação de que talvez pudesse mudar algo, mesmo que fosse só a cor de fundo dos slides da apresentação. Sentou-se na mesa, abriu o laptop e respirou fundo. Tinha decidido estruturar o projeto do jeito que ela mesma gostaria de entender, claro, direto e com exemplos simples. Enquanto digitava, ela ria de algumas das comparações que criava. Usar esse sistema deveria ser tão fácil quanto fazer miojo, 3 passos e pronto, murmurou, anotando. Manuela passou com uma garrafa de água. Já falando sozinha? Só quando tenho boas ideias. Então espero que comece a dar palestras. Alice passou o dia trabalhando em um tipo diferente de apresentação, menos técnica, mais prática. Misturou gráficos simples com frases conversacionais e naturais. Trocou palavras complicadas por comparações do dia a dia. Quanto mais trabalhava, mais fazia sentido. À tarde, Nicholas apareceu ao lado da mesa dela. Você parece focada. Estou, mas isso ainda é só o primeiro rascunho. Posso ver? Ela virou a tela para ele. Nicholas leu com atenção, depois olhou para ela. Isso é excelente. De verdade. Alice sorriu, um pouco surpresa. Achei que você fosse achar informal demais. É exatamente isso que torna bom. É claro, direto e passa confiança. Ele fez uma pausa. Quero que você venha comigo apresentar isso na feira de tecnologia no Rio de Janeiro. Alice arregalou os olhos. Uma feira em outro estado? Sim, a empresa tem um stand lá. Acho que sua proposta vai se destacar. Você tem um jeito diferente de explicar as coisas, e isso é raro. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu nunca viajei a trabalho antes. Essa vai ser sua primeira vez, e vamos fazer dar certo. A semana passou voando. Alice estava nervosa, mas também animada. Manuela emprestou uma bolsinha pequena e deu algumas dicas. Só não fica dizendo o tipo assim no microfone, tá? Prometo que vou tentar. Na sexta-feira, Alice e Nicholas se encontraram no aeroporto. O voo foi tranquilo. Conversaram sobre assuntos leves, como músicas que grudam na cabeça e comida de avião. Toda vez que peço frango, eu me arrependo, ela disse. Toda vez que peço macarrão, eu peço desculpas. No Rio de Janeiro, foram direto para o hotel. No dia seguinte, foram ao local da feira. Alice ensaiou a apresentação com a equipe. No começo sua voz tremia, mas ela logo relaxou. Falou com clareza, usou exemplos simples e viu vários membros da equipe sorrindo. Nicholas ficou ao lado, apenas observando. Depois, um dos líderes técnicos comentou: ela tem talento para isso. As pessoas a entendem e realmente prestam atenção. Alice fingiu não ouvir, mas por dentro estava radiante. Naquela noite, Nicholas a convidou para jantar, nada formal, só para relaxar depois de um bom ensaio. Contanto que não seja um restaurante chique, ainda estou traumatizada com aquele lugar francês. Combinado. Encontraram um lugar simples ali perto.
Comeram algo rápido, falaram sobre o evento, sobre o que poderia dar errado e riram disso. Se eu esquecer uma parte amanhã, posso improvisar? Ela perguntou. Pode, só não menciona o miojo no palco. Ah, qual é? Essa é minha melhor comparação. A gente guarda ela para a próxima vez. Voltaram para o hotel caminhando devagar, fazia frio. Alice cruzou os braços. Devia ter trazido um casaco mais grosso. Quero o meu. Não, senão você congela e a culpa vai ser minha. Chegaram na entrada do hotel. Nicholas segurou a porta para ela. Vai descansar bem? Vou, se eu não dormir, vou misturar tudo amanhã. Você vai se sair bem. Se eu tropeçar no palco, vou fingir que fazia parte do plano. Vou estar pronto com os aplausos. Alice sorriu e entrou no elevador. Enquanto as portas fechavam, ela soltou um pequeno suspiro. Amanhã seria o grande dia, mas pela primeira vez, ela não queria fugir. Alice acordou com o coração disparado. Checou o celular, 7 horas. Tinha sonhado que estava no palco, falando francês sem querer, e o microfone estava desligado. Acordou no meio da frase o croissant de dados. Se espreguiçou devagar, se levantou, tomou banho e passou um tempo encarando o espelho como se ele pudesse dar conselhos. Não deu, então ela falou consigo mesma, vai dar tudo certo. Você treinou, e ninguém aqui sabe que você tropeça nos próprios pés. Desceu para o café da manhã e encontrou Nicholas já sentado, bebendo café com um caderno ao lado. Dormiu bem? Ele perguntou. Sonhei que eu era uma bela adormecida de alta tecnologia, mas com slides. Pelo menos dormiu um pouco. Mais ou menos, mas estou pronta, eu acho. Nicholas sorriu. Vai dar tudo certo. Você vai se sair bem. Promete que não vai me deixar sozinha no palco? Prometo, a menos que o palco desabe. Ótimo, agora sim me sinto segura. Mais tarde, chegaram na feira. O local estava lotado, mas a apresentação deles ficava numa sala reservada. Alice revisou tudo mais uma vez, folheou os slides, respirou fundo. Quando chegou a hora, Nicholas fez a introdução e depois passou a palavra para ela. Alice começou com um leve tremor na voz, mas logo encontrou seu ritmo. Usou exemplos simples, explicou tudo com calma, e as pessoas riram nos momentos certos. Ela viu algumas anotando, outras balançando a cabeça em concordância. Tudo pareceu fluir. No fim, responderam perguntas. Um participante elogiou a clareza das explicações, outro disse que nunca tinha entendido o assunto tão bem antes. Depois que saíram da sala, Nicholas se virou para ela. Você foi incrível. Alice sorriu. Eu não desmaiei, já é uma vitória. E você ainda fez um cara de te rir, isso é raro. Achei que ele estava com dor nas costas. Nicholas riu. Confie em mim, você foi muito bem. Passaram o resto do dia conversando com pessoas na feira, trocando contatos e coletando feedback. À tarde, voltaram ao hotel para descansar antes do jantar com parte da equipe da empresa. Alice entrou no quarto, largou a bolsa na cadeira e caiu na cama. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Manuela sobre como tinha sido. A apresentação foi um sucesso. Ainda estou viva. Não tropecei. Nicholas sorriu 3 vezes. Manuela respondeu, isso é um milagre? Claro que é um milagre. E um sinal. Aproveita esse momento. Depois de descansar um pouco, Alice desceu para o saguão. Encontrou Nicholas esperando perto do elevador. Pronta para o jantar? Ele perguntou. Faminta. Socialmente energizada, talvez. Entraram no elevador, só os dois. O silêncio se instalou rapidamente, não um silêncio incômodo, mas do tipo que muda o ar. Alice olhou os números no painel. Nicholas ficou quieto por alguns segundos antes de falar. Estou orgulhoso de você. Hoje. Obrigada. Você me ajudou a acreditar que eu conseguia. Não foi ajuda, eu só vi o que já estava aí.
Alice desviou o olhar por um momento, depois se virou de novo para Nicholas. Ele também olhava para ela. Os dois sorriram, mas de um jeito diferente dessa vez. O elevador parou de repente. Os olhos de Alice se arregalaram. Isso é o que eu acho que é. Sim, parece que travou. Isso é algum tipo de piada do universo? Talvez o universo goste de brincar com você. Alice soltou uma risada nervosa. Só falta agora as luzes se apagarem. As luzes piscaram por 2 segundos, depois voltaram. Não acredito nisso, ela murmurou. Nicholas apertou o botão de emergência. Uma voz respondeu do outro lado, garantindo que o problema estava sendo resolvido. Bom, estamos presos, ele disse, encostando na parede. Alice respirou fundo. Tá bom, sem pânico, vou só fingir que isso é normal. Pensa como uma pausa dramática de filme, e você é o personagem misterioso. E você é a protagonista que fala demais quando está nervosa. Não errou. Ela o olhou. Ele olhou de volta. Isso realmente parece um filme, ela disse. Só falta o beijo. Devíamos tornar esse filme real? E Nicholas perguntou. Alice ficou em silêncio, corando como um tomate. Se encararam por alguns segundos. Nicholas deu um passo mais perto. O coração de Alice acelerou, e foi então que o elevador voltou a se mover, com um solavanco leve. Claro, justo agora, ela disse, olhando para o teto. Nicholas riu. O universo não quis o clichê. O elevador chegou ao térreo, as portas se abriram. Eles saíram lado a lado, em silêncio, mas ambos sorrindo. Alice falou primeiro. Então, devemos fingir que nada aconteceu? Não sei se quero fingir isso. Mas podemos guardar esse pensamento para depois do jantar. Combinado. Saíram do hotel e foram para o restaurante. A noite parecia mais leve, como se tudo tivesse ganhado um novo tom. E lá no fundo, Alice sabia, e aquele quase beijo não tinha realmente acabado. O voo de volta a São Paulo foi silencioso, mas não do tipo ruim. Era o tipo confortável, do tipo em que duas pessoas estão pensando nas mesmas coisas, mas ainda não estão prontas para dizer em voz alta. Alice olhava pela janela do avião, as nuvens passando devagar. Dentro da cabeça dela, tudo parecia rápido, a apresentação, a viagem, o quase beijo no elevador, tudo estava ali, girando junto como um filme que ela ainda estava processando. Nicholas, sentado ao lado dela, com fones de ouvido, fingindo assistir a um documentário, mas de vez em quando olhava para ela, e ela sabia. Quando o avião pousou e pegaram um carro de volta para a cidade, Alice tentou manter a conversa leve. Preciso de uma semana para processar tudo o que aconteceu. Você pode tirar 2 dias de folga se quiser. E perder a chance de descobrir se meu apelido ainda é Senhorita Alface? Nicholas sorriu. Esse não vai embora tão cedo. Esse tipo de coisa não muda fácil. Na entrada do prédio da empresa, Alice hesitou por um segundo antes de entrar. A gente devia só fingir que foi uma viagem de negócios normal? Se é isso que você quer. Não sei se é isso que eu quero, mas é mais fácil por enquanto. Então é um acordo. Na segunda-feira, Alice voltou ao escritório como quem entra em território familiar, mas agora parecia que tinha uma placa invisível pendurada no pescoço dizendo sendo observada. Não demorou para notar os olhares, as pessoas cochichando perto do bebedouro, colegas trocando sorrisos divertidos quando ela passava. Manuela foi a primeira a comentar diretamente. Eu sei de tudo. Alice nem precisou perguntar. Tudo sobre o que exatamente? Que você e o Nicholas ficaram presos no elevador e que quase teve um beijo. Essa história está se espalhando pelo escritório que nem café grátis. Os olhos de Alice se arregalaram. O quê? Como? Alguém da viagem viu vocês dois saindo do elevador, digamos, sorridentes. A notícia virou história, a história virou fofoca de escritório. Mas ninguém viu nada. Nada aconteceu, mas podia ter acontecido. E isso é ainda mais interessante. Alice suspirou.
Ótimo, agora sou a protagonista de uma fofoca corporativa. Pelo menos você é uma protagonista cativante. Alice tentou ignorar, ela realmente tentou. Mas ao longo da semana, notou o jeito diferente com que os colegas a olhavam, como se ela tivesse subido de nível sem esforço. E isso a deixava desconfortável. Ela não queria ser lembrada por uma possível cena romântica de elevador. Queria ser lembrada pelo projeto, pela apresentação, pelo trabalho dela. E mais do que tudo, queria entender o que estava sentindo. Nicholas também parecia diferente. Continuava profissional e atencioso, mas havia uma nova leveza nas interações deles. Quando se cruzavam no corredor, os olhares se encontravam por um segundo a mais. Mas nunca falaram sobre a viagem, ou sobre o quase beijo. Até que um dia, depois de uma longa tarde de reuniões, Alice pegou o elevador sozinha. Nicholas entrou bem quando as portas estavam se fechando. Ficaram ali, em silêncio. Alice apertou o botão do andar dela. Nicholas manteve as mãos nos bolsos. Evitaram se olhar, como se o pequeno espaço entre eles fosse um terreno neutro. Ouvi dizer que estamos virando uma lenda do escritório, ela disse, quebrando o silêncio. Também ouvi isso. E você não vai dizer nada? Prefiro não alimentar os boatos, mas se quiser posso fazer um comunicado oficial e nada aconteceu no elevador. Assinado, as partes envolvidas. Alice sorriu. Acho que isso só deixaria as pessoas mais curiosas. Provavelmente. Silêncio de novo. As portas se abriram, saíram juntos. Preciso falar com você depois, Nicholas disse. Sobre o projeto? Isso também. Alice apenas assentiu. Voltou para a mesa, o coração acelerado mais do que ela gostaria de admitir. Na manhã seguinte, Nicholas pediu que ela fosse até a sala dele. Alice entrou, sentou-se e esperou. Nicholas fechou o laptop e olhou para ela. Primeiro, quero te agradecer. O projeto foi um sucesso. O conselho aprovou o formato. Sua proposta vai ser implementada na nova campanha. Sério? Ela sorriu, surpresa. Isso é incrível. E é graças a você. Você fez funcionar. Você trouxe uma nova abordagem, e mais do que isso, chamou a atenção das pessoas. Alice respirou fundo. Fico feliz em ouvir isso. Eu realmente me esforcei. E mais uma coisa, ele continuou. Sobre tudo que as pessoas andam falando. Não quero que isso afete você ou sua reputação aqui. Já está afetando, um pouco. Como você se sente sobre isso? Ela pensou por um momento, olhou para ele, confusa. Eu nunca imaginei que eu me importaria tanto com o que as pessoas dizem. Mas me importo. Silêncio. Eu só pensei que você precisava de espaço, ele finalmente disse. E achei que você tinha mudado de ideia sobre tudo. Eu nunca mudei. Só não sabia como seguir em frente sem te pressionar. Alice olhou para o chão. Talvez eu precise mesmo viajar para pensar. Nicholas assentiu. Se você decidir ir, vamos apoiar. Ela saiu da sala dele com a cabeça cheia de pensamentos. Passou o resto do dia tentando ignorá-los. Na manhã seguinte, confirmou a viagem. Durante a semana fora, Alice tentou se concentrar no evento. Participou de reuniões, assistiu a apresentações, conduziu seus painéis com sucesso. Recebeu elogios, fez contatos, foi convidada para novos projetos. Mas apesar de tudo isso, ainda sentia que algo estava faltando, ou melhor, alguém estava faltando. Toda vez que algo dava certo, ela pensava, o Nicholas ia gostar disso. Toda vez que via algo engraçado, pensava, queria poder contar para ele. Ela não mandou mensagem nenhuma. Ele também não. Mas todos os dias ela checava o celular, esperando alguma notificação. No último dia da viagem, Manuela ligou por vídeo. Preciso te atualizar. O Nicholas está mais sério do que nunca. Está focado demais e mais quieto. A culpa é sua.
Eu só fui trabalhar em outro lugar por uma semana. Exatamente. E parece que a empresa toda notou. E se eu voltar e nada tiver mudado? Então você lida com isso. Mas pelo menos vai saber que tentou. Alice desligou e ficou olhando pela janela do hotel. A cidade era bonita, mas parecia distante demais de tudo o que importava. Na segunda-feira seguinte, ela voltou ao escritório. Entrou no prédio com passos firmes, mas o coração disparado. O elevador pareceu mais lento que o normal. Quando chegou no andar dela, foi recebida com abraços, sorrisos e algumas piadas. A empresa estava quieta demais sem você, um colega disse. Não achei que fizesse tanto barulho. Era o barulho bom. Quando chegou na mesa, viu um envelope. Era um bilhete, você fez falta. Amy. Ela segurou o papel por alguns segundos, depois dobrou com cuidado e guardou. Sentiu vontade de correr direto para a sala de Nicholas, mas não foi. Em vez disso, sentou no computador e respirou fundo. Alice tentou se concentrar, organizando dados para a nova campanha, quando algo incomum chamou sua atenção no calendário da empresa. Reunião de alinhamento. Equipe criativa e CEO. Participantes e Alice Ferreira. Ela franziu a testa. Não era comum ter uma reunião com o CEO numa terça-feira aleatória sem aviso prévio, especialmente uma que parecia envolver só ela. Ela se levantou da cadeira e foi até a sala de reunião onde a conversa aconteceria. Quando entrou, Nicholas já estava lá, sentado à mesa com 2 xícaras de café. Oi, Alice, ele disse, com um sorriso calmo. Sente-se um momento. Ela se sentou, um pouco desconfiada. Isso não parece uma reunião normal. Por que não é? Eu só queria conversar. Ela ficou em silêncio, esperando. Pensei bastante em como te chamar aqui sem parecer estranho, ele disse, mas aí percebi que já passamos por situações bem mais constrangedoras do que um simples convite para conversar. Concordo, especialmente se a gente pensar em batom, sutiã e vidro de carro. Os dois riram juntos. Era engraçado como o tempo fazia tudo parecer mais leve. A verdade é, Alice, eu admiro muito você. Não só pelo que você faz, mas por como você faz. O jeito que você pensa, o jeito que você lida com as situações, o jeito que você transforma confusão em clareza. E eu tenho que admitir que, com o tempo, isso começou a se tornar mais pessoal. Ela olhou nos olhos dele. Não havia hesitação na voz dele, só sinceridade. Eu não sou de me abrir facilmente, Nicholas continuou, mas com você foi diferente. E isso me fez perceber que talvez seja hora de parar de pensar demais nas coisas. Alice respirou fundo. Sabia que também precisava dizer algo. Eu passei um bom tempo tentando me convencer de que tudo isso era só parte do trabalho, que era melhor fingir que nada estava acontecendo, que eu não sentia nada. Mas lá no fundo eu sabia. E se fiquei quieta por um tempo, foi só medo. Nicholas fez um pequeno aceno, como se entendesse. Medo de quê? De que fosse tudo coisa da minha cabeça, que eu estivesse confundindo atenção com interesse, ou elogios com afeto. Mas agora eu sei melhor. Ela colocou as mãos na mesa, um gesto simples, sem drama. Eu também gosto de você, Nicholas. O silêncio entre eles não era desconfortável, estava cheio de significado. Então, ele disse, apoiando os braços na mesa, o que a gente faz agora? Bem, você é ótimo em fazer planos, o que você sugere? Que a gente vá com calma, mas que a gente não finja que nada está acontecendo. Alice sorriu. Parece justo. E talvez a gente pudesse sair para jantar. Não como colegas, não como chefe e funcionária, só como 2 adultos tentando descobrir o que estão sentindo. Contanto que não seja num daqueles lugares onde o cardápio não tem preço. Prometo escolher um restaurante com preços legíveis. Alice riu. E nada de elevadores, por enquanto. Combinado. Antes de ela sair da sala, Nicholas entregou uma caixinha. Alice a abriu, esperando algo formal, mas dentro havia um chaveiro em formato de espelho,
com uma frase gravada: "O aviso pode conter alface e sentimentos." Ela começou a rir antes mesmo de terminar de ler. Isso é sério? É, feito sob encomenda. Você levou a piada até o fim mesmo. Prefiro pensar nisso como estilo. Alice guardou o chaveiro na bolsa, com um sorriso enorme. Posso dizer uma coisa? Claro. Essa é a coisa mais brega e mais fofa que eu já recebi. Nicholas fez uma pequena reverência satisfeita. Missão cumprida. Alice se levantou. E agora? Agora você volta ao trabalho, eu também. E mais tarde eu te mando um endereço. Promete que não vai ser um restaurante com nome francês? Palavra de CEO. Alice saiu da sala se sentindo mais leve. Não houve beijo, nem declaração pública, mas houve algo ainda melhor: houve verdade. Os meses que se seguiram não foram nada como Alice tinha imaginado que um relacionamento seria. Ela e Nicholas foram com calma, um jantar aqui, uma caminhada ali, nada grandioso no início, e talvez fosse isso que tornava tudo tão bom. No trabalho, mantinham as coisas profissionais, mas era impossível não notar os olhares cúmplices, os sorrisos discretos e as mensagens enviadas em momentos estrategicamente calculados. Alice ria sozinha quando encontrava bilhetes colados na tela do computador, dizendo coisas como reunião às 11 horas, traga café e sorrisos, ou o plano de emergência, vá almoço juntos, traga seu apetite e seu charme. Manuela, é claro, sabia de tudo, mas respeitava o espaço deles. De vez em quando comentava com um sorriso cúmplice: vocês dois escondem bem, mas não tão bem assim. Alice sentia que a vida finalmente estava se encaixando. Sem mais dúvidas, sem mais medos. Sentia-se segura e amada. Nicholas, por outro lado, parecia mais leve. Ainda trabalhava com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia um brilho diferente nos olhos dele, um tipo de paz que só quem encontrou o que procurava consegue ter. Os fins de semana viraram só deles. Um museu aqui, uma caminhada no parque ali, uma tentativa desastrosa de receita na cozinha. Riam dos erros e comemoravam as pequenas vitórias, como montar um móvel inteiro sem perder a paciência. Alice descobriu que Nicholas sabia fazer panquecas e amava filmes ruins de ficção científica. Nicholas descobriu que Alice colecionava canecas com frases engraçadas e falava sozinha quando estava nervosa. Um dia, enquanto os dois caminhavam de mãos dadas no parque, um senhor idoso se aproximou e disse: quando o amor é simples, ele dura mais. Eles só sorriram, porque era exatamente assim que se sentiam: um amor simples, mas cheio de significado. Alguns meses depois, Nicholas convidou Alice para um fim de semana fora da cidade. Disse que precisava desconectar um pouco e conhecia um lugar tranquilo. Alice concordou, achando que seria só uma pequena viagem. Fez as malas com roupas confortáveis, sem fazer ideia do que a esperava. Chegaram a uma charmosa cabana de madeira, cercada de árvores, com vista para um lago. Tudo era calmo, silencioso, o tempo parecia se mover mais devagar ali. No segundo dia, Nicholas sugeriu um passeio de barco. Alice, que nunca tinha andado de barco antes, hesitou, mas concordou. No meio do lago, com o sol tingindo a água de dourado, Nicholas parou de remar. É tão bonito, ela disse, olhando ao redor. Esperei o momento certo para fazer isso, ele respondeu, colocando a mão no bolso. Alice se virou para ele e viu uma caixinha de veludo azul. Alice, eu não preparei um discurso longo, porque tudo o que eu quero dizer você já sabe. Eu te admiro, eu te respeito, e eu te amo mais do que jamais pensei que poderia amar alguém. Você mudou tudo. Você me ensinou a rir dos meus erros, a não me levar tão a sério, a acreditar que uma vida simples ainda pode ser extraordinária. Ele abriu a caixa, um anel simples, mas com brilho suficiente para trazer lágrimas aos olhos dela. Alice Ferreira, você quer casar comigo? Ela cobriu a boca com a mão, riu, depois chorou. Sim. Claro que sim. Ele colocou o anel no dedo dela, e ali, no meio do lago, com o mundo completamente silencioso, se abraçaram. Sem fogos de artifício, sem plateia, só um sim, e isso era tudo. O casamento aconteceu 3 meses depois.
foi numa praia tranquila, ao pôr do sol. Alice usava um vestido leve, o cabelo solto ao vento, e um sorriso que ela não conseguia esconder. Nicholas usava uma camisa branca, calmo por fora, mas os olhos mais emocionados do que nunca. Manuela estava lá, é claro, e chorou antes mesmo da cerimônia começar. Amigos próximos, colegas de trabalho e família se reuniram para uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Enquanto Alice caminhava em direção a Nicholas, ela não pensava em tropeçar, ou no vento no cabelo, ou no que os outros estavam vendo. Ela só pensava em como, naquela caminhada, estava se aproximando do amor que sempre tinha sonhado, mesmo quando achava que não merecia. Nicholas segurou as mãos dela com firmeza. Hoje eu prometo te fazer rir mesmo nos dias difíceis, ele disse, a voz trêmula. E eu prometo nunca mais ajeitar o sutiã no vidro de um carro, ela respondeu, fazendo todo mundo rir. Trocaram votos, alianças e um beijo que selou não só o amor deles, mas a jornada que os tinha trazido até ali. A recepção foi leve, cheia de música, dança e piadas internas. Nicholas tirou os sapatos logo no início. Alice ganhou uma caneca nova com a inscrição da Dama do Espelho e da Alface. Correram para o mar e mergulharam os pés na água, porque era assim que faziam tudo, com leveza e um toque de aventura. Alguns meses depois, Alice preparou uma surpresa. Esperou Nicholas chegar do trabalho, nervosa, as mãos suando, segurando um pacote simples. Comprei uma coisa para você, ela disse, entregando o pacote. Ele abriu, curioso. Era uma camiseta. Na frente, as palavras, o papai em treinamento. Nicholas ficou em silêncio. Depois olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Sério? Alice assentiu, lágrimas se formando também nos olhos dela. 2 meses, ele disse. Puxou-a para um abraço apertado, riu, chorou, riu de novo. Você tá brincando. Não estou. Tem um coraçãozinho aqui, metade meu, metade seu. Isso é, e isso é. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Beijou a testa dela, depois a barriga quase imperceptível dela. Esse é o melhor presente da minha vida. Melhor que panqueca. Muito melhor. Ficaram ali, se abraçando, sentindo o amor entre eles.